Você continua com seus objetivos e está se empenhando em alcançá-los? Em vídeo anterior, eu fiz uma associação de estabelecer metas e tentar alcançá-las. E eu sempre trago alguma situação do cotidiano para depois associar algum texto bíblico. Hoje eu quero fazer ao contrário. Hoje eu quero trazer primeiramente o texto bíblico para depois ver o que é que este texto bíblico nos ensina. Gostaria de compartilhar uma passagem da vida do apóstolo Paulo que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Esta história conta um momento muito difícil da vida de Paulo em que ele foi apedrejado. Diz o texto que sobrevieram de Antioquia e Icônio alguns judeus para a cidade de Listra, aonde Paulo estava pregando. E nesta cidade de Listra, estes judeus instigaram a multidão contra Paulo, dizendo que a pregação de Paulo era uma blasfêmia. E o pessoal da cidade de Listra acreditou, comprou a ideia de que Paulo estava blasfemando. E naquela época, a blasfêmia era considerada um pecado grave, e ele era punido com apedrejamento. E o que aconteceu com Paulo? Foi apedrejado. E havia um protocolo de apedrejamento que não era simplesmente pegar uma pedra e atirar na pessoa. Eles não utilizavam pedras pequenas, porque as pedras pequenas não causavam danos muito fortes. Não utilizavam pedras grandes, porque as pedras grandes matavam muito rapidamente a pessoa. Eles utilizavam pedras de médio porte, porque essas pedras, além de causarem grandes lesões, demoravam para que a pessoa sofresse e chegasse até a morte. E Paulo foi apedrejado. E diz o texto que ele foi levado para fora da cidade e dado como morto. Imagina como não deveria estar Paulo com tantas lesões que as pessoas acreditavam que ele estava morto. E a Bíblia diz que rodeando os discípulos, Paulo se levantou sozinho, não pediu auxílio dos discípulos, se levantou e voltou para dentro da cidade. Ora, uma pessoa que tivesse passado por isso, com todo esse sofrimento, quase morto, não voltaria para dentro da cidade. Mas Paulo tinha um propósito, que era pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que no dia seguinte, ele foi com Barnabé para uma outra cidade chamada Derbe. E lá pregou e fez muitos discípulos. E sabe o que aconteceu com Paulo? Voltou para a cidade de Listra, foi para a cidade de Antioquia e também foi para a cidade de Icônio, aonde ele não era benquisto e que os judeus o criticavam. Ele foi lá e pregou o evangelho. E ainda diz assim o texto bíblico que ele estava fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e demonstrando que por muitas tribulações importa-vos entrar no reino de Deus. Paulo tinha um propósito, Paulo tinha um objetivo. Na verdade, ele tinha dois objetivos. O primeiro era cumprir com o projeto de Deus para a vida dele, que era pregar o evangelho. Paulo pregou o evangelho, Paulo fundou muitas igrejas. Alguns estudiosos acham que Paulo fundou em torno de 20 igrejas. Ele converteu muitas pessoas ao Senhor Jesus, talvez até mais do que muita gente de hoje, com todos os recursos que tem, não conseguiram alcançar essas almas para Jesus. Mas ele tinha o objetivo de cumprir com o projeto de Deus para a vida dele. Era um objetivo. E o segundo era entrar no reino de Deus. Dois objetivos. Só que esses objetivos, para serem alcançados, passaram por muitas dificuldades. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso no cárcere mais profundo, mais insalubre possível. Ele foi sofreu chibatadas, ele naufragou, ele foi mordido por cobra, enfim, ele passou por muitos dissabores, por muitas lutas. E sabe o que Paulo diz no fim da sua carreira? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele não desistiu dos seus objetivos, por mais que ao longo da sua caminhada ele sofresse até danos físicos e também chegou até passar fome. Não desistiu. E eu queria que você
meditasse neste texto, refletisse sobre esse texto e comparasse na sua vida com os seus objetivos. Como é que estão os seus objetivos? Estão com muitas dificuldades para serem alcançados? Não desista. Faça como o apóstolo Paulo, nem que isso você tenha que sofrer por isso. Mas você estabeleceu o seu objetivo, seja ele qual for, seja na sua vida profissional, seja no seu casamento, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida financeira, seja qual o objetivo que você estabeleceu. Busque alcançar, faça como Paulo, não desista. Sabe por quê? Porque quando a gente não desiste e caminha a caminhada certa, no trilho certo, orientado por Deus, colocando em oração, colocando no trono da graça do Senhor os objetivos e pedindo para que Deus os capacite e fortaleça para que você possa alcançar, você vai alcançar. Você vai alcançar. Não se esqueça, Deus quer te levar a grandes vitórias, mas você precisa estar em sintonia com Ele, colocar sempre no trono da graça todos os seus objetivos e pedir a Deus que oriente você para alcançá-los, pedir a Deus que fortaleça você para alcançá-los, pedir a Deus que capacite você para alcançá-los. E Deus vai fazer isso na sua vida. Amém? Pense nisso, reflita sobre isso. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Para encerrar, como sempre, deixando um convite para você visitar o meu canal, é Antônio Edson Siqueira. Entre lá no canal, inscreva-se no canal, deixe um like se você gostou, clique no sininho para receber novos vídeos e indicação de novos vídeos. E lá no canal, como eu sempre digo, existem vídeos de outros temas que certamente vão edificar a sua vida e a vida da sua família. Tenha um dia muito abençoado, em nome de Jesus. Amém.